Livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos que possamos, ó Deus, sempre ser fortalecidos na esperança do Senhor, ó Deus. Possamos encontrar esta alegria de poder dizer que nós cremos no Senhor e que nós confiamos no Senhor, apesar das dificuldades, das ansiedades, ó Deus. Pai amado, nos ensine e fale conosco mais uma vez nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Interessante como muitos atletas são conhecidos pelas suas vitórias. Tem um atleta brasileiro, Vanderlei Cordeiro, que ele é conhecido por uma certa derrota. Creio que muitos lembram, nesta Olimpíada de Atenas em 2004, quando ele estava quase chegando para vencer aquela maratona, ele foi empurrado, atacado por um homem, ex-sacerdote chamado Cornélios, que invadiu a pista e tirou, de certa forma, por um tempo daquela competição, e ele se refez lá e saiu ainda correndo, chegou em terceiro lugar. Ele recebeu uma medalha, né, pelo seu feito de não desistir. Eu creio que essa questão do não desistir, né, é algo que é muito falado, né, até em meios comuns, normais, do dia a dia, seculares, quando as pessoas falam, né, das vendas, não desistir dos seus estudos, não desistir. E parece que, às vezes, tem pessoas que têm maior iniciativa em não desistir para conquistar esses tesouros da terra do que nós, muitas vezes, em não desistir da fé, não desistir de buscar a Deus, não desistir da piedade. Porque quando se fala não desistir, geralmente se pensa em emprego, se pensa em conquistas, mas eu creio que nós precisamos pensar mais nesse aspecto em relação à nossa vida e fé. Porque todos nós começamos alguma coisa, todos nós corremos a nossa carreira cristã, mas a que ponto nós não desistimos? A que ponto nós estamos buscando essa presença de Deus, constante, seguindo? E nós precisamos entender que motivos para desistir vão aparecer sempre. Outras coisas para tomar o lugar de Deus, para tomar o lugar da nossa fé, das coisas de Deus, vão aparecer. E diante de todas essas coisas, nós precisamos permanecer. Eu sei que não é fácil, né? Como é fácil enfrentar a tentação, como seria fácil enfrentar as influências desse mundo, e até mesmo a distração comum, que na maioria das vezes nós não buscamos tanto a Deus, nós não servimos tanto a Deus, por distrações comuns do dia a dia, por estarmos buscando outras coisas, mas nós precisamos lutar. Porque por mais que existem os problemas, existem as dificuldades, existe sim o chamado de Deus para nós. E aqui ele fala isso, né? Você deve não se ater ao pecado, não se ater ao peso do pecado que tenazmente assedia,
No lugar disso, correr com perseverança a carreira que está proposta. E há uma única forma de fazer isso. O único conselho: olhando firmemente para o autor da consumação da fé, Jesus. Essa ideia do foco é interessante. Também é usada muito na questão das empresas. Mas a ideia do foco em buscar Jesus, em buscar a Deus. O que é foco? Na verdade, é uma atenção principal. Quando você tem aquela atenção principal, as outras coisas que estão acontecendo ao seu redor não são importantes. Qual é a minha atenção principal agora? Falar com vocês. Já pensou se eu estivesse aqui e de repente eu ficava preocupado com uma coisa, com uma outra coisa? Então, a atenção principal tira qualquer outra atenção. Mas é muito fácil desviar dessa atenção principal. E é isso que nós precisamos pensar sempre. Na necessidade de continuar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o incentivo é que Jesus Cristo entregou a sua vida no lugar de qualquer outra coisa, de qualquer alegria que estava proposta. Ele suportou a cruz. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ele está falando de vida com Deus. Desmaiando em vossas almas. Considerai a fé, para que a sua alma não seja enfraquecida, para que você não abandone a presença de Deus. Apesar de todas as coisas, nós podemos buscar, nós podemos alcançar essa vitória. O nosso boletim aqui na capa tem uma palavra creiam, e está baseado no Salmo 27. E o Salmo 27, ele realmente fala que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele fala sobre essa força que se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Versículo 3. E aonde está essa força? Mais uma vez, eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, nós somos chamados a crer. Quando Abacuque diz que o justo viverá pela fé, ele está exatamente falando a respeito desse foco, né? Se nós passarmos a viver por aquelas coisas que nós simplesmente sentimos, geralmente você vê e você sente, nós vamos viver muito uma vida egoísta, uma vida de busca de apenas prazeres. Mas se nós vivermos pela fé, que fé é essa? Mais uma vez é trocada, né? A pessoa pensa, fé é para conquistar as coisas, né? Fé não é isso. Viver pela fé é totalmente longe disso. Viver pela fé, viver pelo que você crê. Você crê que Jesus Cristo veio para morrer, para perdoar os seus pecados, para te dar vida nova, para te dar nova esperança. Isso é viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Ainda que as outras coisas não andem muito bem, ainda que eu perca algumas coisas. Perder para nós é ganhar. Quando você perde qualquer coisa para ganhar mais de Deus, mais da fé, você não perde nada. E o quanto nós estamos dispostos a perder coisas para vivermos mais pela fé? Então essa é a pergunta que eu queria deixar para nós neste dia. Será que algum de nós já desistiu? Desistimos da nossa luta, da nossa carreira? Nossa carreira cristã, ela é uma parte da nossa vida, mas não o centro da nossa vida. Mais um dia o Senhor fez, o Senhor agiu nesse dia. Nós devemos nos alegrar
exultar, regozijar nele, neste dia, no Senhor. Nunca desistir, nunca abandonar a nossa vida, a nossa fé. E tem uma frase de um livro chamado Vencedores Nunca Desistem, e ela diz: nunca são as circunstâncias, mas sim as nossas reações a elas que determinam o nosso futuro. Agora não pense isso empresarialmente, pense isso a respeito da fé. Nunca são as circunstâncias, seja o pecado, a tentação, seja qualquer fraqueza, mas sim a nossa reação a elas que vai determinar o nosso futuro. Qual é a nossa reação em relação às coisas que querem nos separar de Deus, querem nos impedir a servir a Deus? Essa vai determinar a nossa diferença, a diferença da nossa vida. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. É claro que no meio do caminho nós pecamos, nós erramos, mas não desista da sua fé. Nunca podemos desistir da nossa fé. Nunca podemos deixar que o peso do pecado venha nos paralisar, né? Para que não mais estejamos correndo a carreira que nos está proposta. O tal do Vanderlei foi atacado no meio do caminho, impedido de correr. Mas ele desembaraçou daquele obstáculo e seguiu, chegando como um dos vitoriosos naquela corrida. O que tenta te parar no meio do caminho? Eu sei que você está correndo essa carreira, por isso que você está aqui. E o que tenta nos embaraçar, nos atrapalhar no meio do caminho? Que nós não sejamos nunca desistindo. Não desistir.